E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram Jesus, dizendo: Senhor, salvai-nos, porque vamos morrer. Caríssimos, recentemente, falamos algumas vezes que os nossos tempos têm características muito marcantes, se comparados com outros tempos na história do mundo. Se não me falha a memória, é a terceira vez que eu volto a falar disso. Nós falamos, relembro mais uma vez, que vivemos uma época muito difícil na história do mundo. Falei que nunca na história do mundo, como hoje, tivemos tantos jovens entrando, atirando e esfaqueando os seus colegas e professores nas escolas, centenas e centenas de casos todos os anos, cortando suas partes do corpo, tentando ser de um gênero diferente. Nunca tivemos tantas crianças propensas ao suicídio, tão promíscuas e tão perversas. E nunca houve tantos adolescentes viciados em drogas, alcoólatras como em nossos tempos. E isso no mundo inteiro, mais do que em outras épocas da história. Falamos também que, com relação à igreja, uma característica muito marcante da nossa época é a heresia modernista presente em toda a igreja, nos seus membros, de forma avassaladora hoje em dia. E já há muitas e muitas décadas, há mais de 100 anos, e não sabemos ainda quanto tempo isso irá durar. E qualquer pessoa com o mínimo de lucidez, que não passa seu tempo correndo atrás dos seus planos pessoais para a sua vida como se só ela existisse, qualquer pessoa com o mínimo de lucidez, que não faz as coisas sem se dar a menor conta de como as coisas estão, de que não estão nada bem, no mundo de hoje e na igreja, qualquer pessoa com o mínimo de lucidez procuraria se preparar para saber como passar por dificuldades crescentes cada vez mais e se preparar de modo efetivo, concretamente, se preparar para essas dificuldades que crescerão cada vez mais, ao que tudo indica. Vocês sabem que o maior problema das pessoas que sobrevivem a situações em que quase morreram, elas nos contam, é de que elas não perceberam que as coisas estavam realmente ficando críticas e rápido demais. Elas achavam que nada iria acontecer. Em inundações, em incêndios, pessoas que diziam que viam a água subir, mas que achavam que não subiria mais, ou que deveria ou que subiria devagar. Em questão de 2 ou 3 minutos estavam sendo levadas pelas águas e quase morreram, igualmente em incêndios, etc. Eu pergunto a vocês, pais e mães aqui, vocês conseguem estimar de maneira sólida, baseada em fatos, com relativa certeza, como o mundo estará daqui a 10 anos? Ou 5 anos? E vocês chegam a refletir de vez em quando, com certa regularidade, sobre o real estado das coisas hoje em dia, o real estado das coisas hoje em dia, no mundo e na igreja, para saber efetivamente como lidar com elas, em vista de realmente se assegurarem de que a decisão que vocês tomarem, em qualquer coisa que aconteça, será realmente a decisão correta, tomada a respeito dos problemas pelos quais nós passamos na igreja e na sociedade civil hoje. Vou dar um exemplo, que não é propriamente a nossa situação no nosso país. Todos nós sabemos que há certos lugares onde é realidade uma perseguição concreta aos católicos, por exemplo, na China, onde a Igreja Católica, que vive clandestina, nela os fiéis não têm acesso regular aos padres. Mesmo que eles façam parte da Igreja Católica, que é clandestina na China, eles não podem simplesmente ligar para o padre e ter sua confissão aqui e ali. Pode demorar um pouco antes que o padre faça suas visitas, ou os fiéis podem saber quem é o padre que procura se disfarçar, mas não podem falar com ele porque estão sendo observados, ou o que quer que seja. Então pode haver circunstâncias em que o acesso aos sacramentos se torne muito difícil, ou leve um tempo considerável até poder ser feito. Existem ainda outros países no mundo, comunistas ou não, onde a Igreja Católica é suprimida pela lei do Estado, onde ela é ilegal. O que quero dizer é que não se trata de ser um fanático oráculo de um apocalipse iminente, não sou profeta, mas é uma questão de uso da razão. Quando vemos 2 carros indo na mesma pista, em sentidos opostos, é evidente que, uma hora, eles irão colidir. Isso não é ser profeta, isso é óbvio. Então eu pergunto a todos vocês que são adultos aqui e, portanto, que têm pelo menos 12 anos de idade. Você reflete seriamente, com calma, mas seriamente, diante de Deus, se você possui o conhecimento adequado e necessário
para saber o que pensar a respeito da situação atual das coisas, seja na vida civil, seja na igreja. Saber o que pensar de maneira justa, ter juízos justos, certeiros, lúcidos, nítidos, a respeito dos problemas que nós vemos hoje. E esses juízos nós não os adquirimos de uma hora para outra, de um dia para o outro, com um vídeo só. Ou você não pensa que passamos por um momento extremamente difícil da nossa sociedade, da nossa igreja? Você acha que o mundo sempre foi como ele está hoje? Muitas pessoas se perguntam, bem, por que temos tantos governantes ruins, por exemplo? Bem, a verdade é que nós temos os governantes que nós merecemos. Podemos dizer, bem, estamos procurando levar uma vida católica, mas a realidade é que muitas e muitas pessoas da sociedade como um todo não estão. Por exemplo, existem estatísticas recentes que mostram que 97% dos casais católicos nos Estados Unidos vivem já em concubinato, sem estar casados na igreja, antes de efetivamente casarem. E bem, não é uma estatística criteriosa, mas é muito perceptível. Eu sei de uma paróquia em uma diocese desse país, em que nos anos 70 a rua era fechada, às 16 horas. O padre rezava uma missa e em seguida ele começava um casamento atrás do outro até às 9 da noite aproximadamente. Era uma média de 7 casamentos por sábado. Como a semana tem 7 dias, nós poderíamos imaginar uma média de um casamento por dia nessa paróquia, o que dá 365 casamentos aproximadamente num ano só nessa paróquia. E hoje em dia não passam de 3 ou 4 casamentos por ano. Caríssimos, as pessoas não casam mais. Elas vivem em estado habitual de pecado. E se fôssemos listando aqui toda uma ladainha de coisas que estamos fazendo enquanto católicos, nós começaríamos a nos dar conta de que a maioria dos católicos, obviamente não falo dessa capela, falo do conjunto dos católicos em geral, estão vivendo habitualmente dia e noite em estado de pecado mortal. A contracepção clara, por exemplo. Quando você vai numa paróquia e não vê um só casal de toda uma paróquia que tenha mais de 2 filhos, você se diz, temos um problema grave aqui. E o que eu quero dizer com isso? As pessoas elas acham que nós vivemos uma explosão demográfica. É exatamente o contrário. O mundo hoje em dia passa por uma diminuição cada vez maior de natalidade. Os países têm sérios problemas com isso. O mundo definitivamente, hoje em dia, não passa por um problema de excesso de nascimento de crianças. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a primeira coisa que as pessoas precisam fazer em relação à vida espiritual delas, a primeira coisa que elas têm que fazer, em qualquer situação em que elas estejam, e à medida que as coisas forem piorando cada vez mais, como tudo indica, é sempre permanecer em estado de graça habitual. Essa é a sua primeira obrigação. E a razão disso é porque você vai para o céu pelo fato de estar em estado de graça. Se chegarmos um dia ao ponto em que não haja mais padre disponível com tanta facilidade assim, e as coisas estiverem realmente feias, muito sérias na nossa sociedade, você pode acabar perdendo a graça santificante se você não tomar cuidado. E se não estiver em estado de graça, acabar no inferno durante toda a eternidade. E assim, vocês devem ter certeza de que nunca cometerão nenhum pecado mortal. E isso deve ser levado realmente a sério aqui entre nós. E isso vai ser cada vez mais difícil com o passar do tempo, permanecer em estado de graça. Isso será cada vez mais difícil com o tempo. Porque especialmente quando as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, seja geopoliticamente e até mesmo dentro da igreja, conforme as coisas se tornam cada vez mais loucas, vai ser cada vez mais difícil para as pessoas não cometerem pecados mortais de ódio ou de desespero ou coisas desse tipo. Então precisamos ter muito cuidado para não permitir que essas coisas afetem nossa vida espiritual a ponto de acabarmos pecando gravemente em uma situação em que talvez não tenhamos um padre tão perto ou tão cedo como para podermos nos confessar. Há muitos lugares ainda no nosso país que não têm padres presentes de maneira habitual e regular, e devemos pensar nessas coisas também. Antigamente, muitas pessoas sabiam como levar uma vida católica sem a presença habitual de um padre, onde isso poderá ser necessário. Meu avô mesmo contava que no lote em que eles viviam na infância, lá na colônia italiana do Rio Grande do Sul, um padre passava lá uma vez por ano, na época da Páscoa, se não chovesse, porque senão a carroça não passava. Tanta lama tinha. Um lugar que até então poderia ter um padre regularmente, pode passar a não ter, etc. Uma outra coisa que devemos absolutamente fazer é adquirir uma fidelidade total à graça. Fidelidade total à graça.
Devemos desenvolver agora, desde já, sem nenhuma angústia, mas levando as coisas realmente a sério, produzindo resultados mesmo. Um hábito sólido de colaborar com a graça. Um hábito sólido, para começar antes de tudo, a rezar. Um hábito sólido de rezar. Temos que ter uma vida consistente de oração. Precisamos desenvolver desapego de todo bem criado. E um modo de eu ver se eu estou me desapegando de todo bem criado é porque eu estou tendo tempo para rezar. Porque quando uma dificuldade mais séria chegar, e chegará, isso é inevitável. Todo pai prudente, num mundo tido como normal, economiza seu dinheiro para um momento de emergência ou para o final da vida. E nós, católicos, também devemos estar preparados para qualquer situação que saia fora do comum. Quando uma dificuldade séria chegar, seja na sociedade civil, seja na igreja, uma coisa dessas poderá chegar um dia. Essas coisas serão retiradas de nós, aquelas coisas às quais nós temos apego. E quando não tivermos acesso regular a um padre, se isso acontecer, até mesmo os nossos apegos, em certo sentido, aos bens espirituais da igreja, ou seja, a poder falar com o padre com frequência, ter acesso fácil ao padre, por exemplo, não estarão disponíveis. Então temos que estar completamente desapegados de todas essas coisas para poder confiar perfeitamente somente em Deus. Lembre-se, quando vocês morrerem, não haverá mais grupo de moças, não haverá mais formação, não haverá mais terço, não haverá mais adoração, não haverá mais nenhuma atividade. Você e Deus, só isso. Ninguém estará lá, o padre não estará lá, ninguém estará lá. Você e Deus. Devemos trabalhar o desapego, porque o desapego também me ajudará a não ficar tão distraído com relação à minha própria vida espiritual. Se eu tenho apegos a várias coisas, eu começo a não olhar direito o suficiente para a minha vida espiritual. É muito fácil haver um certo nível de falta de paz interior e de perturbação quando temos que lidar com dificuldades. E isso vai ser proporcional a quantos apegos você tem no mundo. Se você não está trabalhando esse desapego, o quanto você se apega ou desapega às coisas e às pessoas vai determinar quanta paz ou não você terá nas dificuldades. Mas nós não podemos nos iludir. Mesmo católicos que têm essa ideia de que eles estão progredindo, de que eles estão preparados, quando acontecer uma dificuldade séria, vão sofrer bastante. Nossa Senhora, quem acima dela tinha uma vida espiritual tão perfeita, e ela sofreu bastante. Não importa, mesmo que aquelas pessoas que são perfeitas achem que estão preparadas, pode acontecer algo extraordinariamente doloroso na nossa vida, um sofrimento extraordinário, e, portanto, mesmo que estejamos onde precisamos estar na nossa vida espiritual, ainda sofreremos bastante. A diferença será se nós sofremos com serenidade e com confiança em Deus ou se nós nos desesperamos. E as pessoas, quando começam a sofrer muito, a ver a sociedade multiplicando injustiças, tendem a ficar muito focadas no que está acontecendo e começam a esquecer de Deus, a pensar somente nas dificuldades, a querer ver tudo o que está acontecendo, compreender tudo o que está acontecendo, estar informado de cada coisa que está acontecendo. Isso significa que nós realmente temos que ter um conjunto muito fortemente desenvolvido de hábitos em relação à oração, para não ficarmos focados em tudo, menos na nossa vida com Deus, quando as coisas ficarem difíceis. O que significa que em intervalos regulares estamos sempre conversando com Deus, em intervalos regulares. Temos que desenvolver nossa vida de oração até um ponto em que nós estamos constantemente nos voltando para a oração, e estamos constantemente tendo essa união com Deus, dizendo que o amamos, dizendo que confiamos nele, etc. A experiência mostra que quando uma grande dificuldade acontece na sociedade, a caridade implode completamente. As pessoas apenas vão de porta em porta, roubando, saqueando, matando uns aos outros. Então, o ponto é que temos que ter uma vida de oração profunda, para que ela não seja prejudicada por um sofrimento grave na vida. E para nós rezarmos nas situações difíceis, é necessário que nós nos habituemos a rezar quando as coisas não estão difíceis, ou não tanto assim. Senão, será difícil rezar nas horas em que estaremos com dificuldades. Pode ser um caso de você estar no hospital, estar internado numa UTI, estar fragilizado por uma doença, seu olho arde, você não consegue ler nada, você tem uma grande inatividade, sente um grande peso e nenhuma vontade nem mesmo de pensar em nada. Se você não adquiriu o hábito de rezar quando as coisas estavam bem, não imagine que nessa hora você irá rezar. É necessário que nós adquiramos o hábito de uma vida de oração.
e sejamos capazes de manter nosso foco em Deus, porque o que sofremos e o grau em que sofremos é inteiramente escolhido por Deus, e podemos contar com a graça de Deus para passarmos por qualquer dificuldade, nos purificando de todo apego, de toda autossuficiência, enquanto vamos passando por essas coisas, e saindo melhores do que quando começamos a passar por uma dificuldade. A nossa vida espiritual realmente mostra progresso quando nós mostramos desapego das coisas e das pessoas, e, portanto, vamos tendo cada vez mais tempo de oração, de recolhimento. E eu vejo, já vi muitos casos de pessoas 30, 40, talvez 50 anos de vida católica, achando que sabem rezar, e, entretanto, elas só sabem fazer barulho e tagarelice, não tem nenhuma capacidade de recolhimento, e isso aqui é muito grave. Uma pessoa, depois de 10 anos de faculdade de medicina, é capaz de abrir a cabeça de alguém, pôr as mãos ali dentro, e a pessoa que chegou numa cadeira de rodas sai andando. Depois de 10 anos de estudo, e depois de 50 anos de vida católica, a pessoa não sabe rezar. Ela acha que ela sabe rezar, mas o que ela sabe fazer é barulho. Ela não tem nenhum recolhimento. Ela não sabe passar por uma desolação. E a cada vez que a pessoa passa por uma desolação, ela já passou por centenas de desolações ao longo da vida, ela entra em parafuso. Essa pessoa tem um problema na vida espiritual dela. Vejam, quando um barco é construído ainda no estaleiro, ele é apoiado, ele é escorado, mas quando ele é lançado na água, a partir daí, ele não é escorado e sustentado por mais nada fora dele. Ou ele se equilibra por sua própria estrutura, que foi sendo formada enquanto ele era construído, e agora com ventos e tempestades e no mar sem apoio externo, o barco mantém seu equilíbrio, ou então ele afunda. Nós todos somos barcos que somos construídos, e vocês devem sempre ver a vida de vocês como a construção do barco de vocês. Esse barco deve permanecer estável, uma vez que ele for lançado no mundo. Os filhos de vocês são assim: filhos, vocês um dia serão lançados no mundo. Vocês devem ser pessoas estáveis. Os pais de vocês apoiam vocês por enquanto. Os padres, os professores, outros amigos, parentes, uns mais, outros menos. Uns são mais habilidosos nisso, outros são tanto inábeis, paciência. Mas cada um de nós, depois de construído, uma vez lançado ao mundo, e pode ser bastante cedo, você tem 13, 14 anos, daqui 3, 4 anos você estará na faculdade, hein? Você passará a maior parte do seu dia fora de casa, sem pai nem mãe. Nessa hora é necessário que você seja equilibrado em si mesmo, porque ninguém te apoiará lá fora. E nós sabemos que nós estamos construindo bem uma vida de oração quando nós estamos tendo cada vez mais recolhimento, quando nós temos cada vez mais desapego das pessoas e das coisas, e somos capazes de conversar com Deus. E isso aqui é a principal necessidade, a principal qualidade que temos que ter hoje em dia, sempre, mas maximamente nos dias de hoje. As pessoas acham que elas devem se preparar lendo muito, estudando muito, isso é importante também, conforme a capacidade de cada um. Mas o que elas esquecem é de cultivar uma vida com Deus, com Jesus Cristo. Se o barco de vocês ameaçar afundar, mas ele tiver Jesus Cristo, vocês não afundarão. Aonde quer que vocês estejam, o importante é que vocês estejam com Deus. Não importa onde vocês estejam, não importa o que possa acontecer. Se vocês estiverem com Jesus Cristo, as coisas acabarão bem. Mas se vocês não tiverem Jesus Cristo, as coisas não acabarão bem, definitivamente. Portanto, é necessário desde já, se isso não está sendo feito, começar a se preparar para dificuldades cada vez maiores na sociedade, na igreja, que possam acontecer, ao que tudo indica. E essa preparação consiste no cultivo de uma vida de oração em primeiríssimo lugar, em uma determinação absoluta de manter-se em estado de graça sempre, a combater todo o pecado. E isso é o começo da vida espiritual. As pessoas acham que a vida espiritual consiste em, finalmente, a perfeição na vida espiritual consiste em finalmente parar de pecar. Isso é o começo da vida espiritual, é a primeira morada. E depois disso existem mais 6 moradas e mais 7, 8 graus de oração a serem cultivados. Existe, portanto, muito trabalho a ser feito e não se iludam. Trabalhem seriamente a vida de oração e de recolhimento. Habituem-se a viver com pouca coisa. Usem bem o que vocês têm. Combatam o desejo de ter coisas. Combatam os apegos às pessoas. Aprendam a se recolher. Cultivem cada vez mais o hábito de estar com Deus.
de ir fazendo as coisas de vocês e conversando com Deus, de entregar as coisas para Ele, de cultivar a reflexão, de planejar o dia na mente de vocês, entregando as coisas para Ele, para o anjo da guarda de vocês, para Nossa Senhora, para São José, para o santo de devoção de vocês, pedindo para que eles cuidem da vida de vocês, da família de vocês, do futuro de cada um de vocês. Pensem, se eu estivesse numa situação difícil em que eu não tivesse padre, como é que eu faria? Dom Bosco fazia isso com os meninos dele no oratório. Se você fosse chamado ao juízo de Deus agora, o que faria? E um aluno de Dom Bosco falava, eu continuaria jogando. Ele estava preparado. Preparem-se para toda a dificuldade que possa acontecer na vida de vocês, sempre pensando, eu preciso estar estável e bem com Deus. Eu preciso cultivar uma vida com Jesus Cristo. O resto é secundário. O resto poderá ser ajustado e se as coisas não acontecerem como eu pensei, elas serão ajustáveis. Não há nenhum motivo para se angustiar. Mas se com as pequenas coisas da vida nós vamos cultivando ódio e desespero e falta de confiança na providência, o que será de nós quando as coisas estiverem mais difíceis? Trabalhem uma vida de oração de vocês, de desapego, cultivem uma vida de união com Jesus Cristo, eu garanto, no final das contas, tudo acabará bem. Mas se nós tivermos feito nosso trabalho e colaborado com a graça, sido fiéis à graça e não passando por cada dificuldade que Deus nos dá, se queixando ou multiplicando pecados, sendo resistentes à graça de Deus, mas colaborando, entregando essas coisas ao Sagrado Coração de Jesus. Todos vocês se comprometeram a isso quando a entronização do Sagrado Coração foi feita na casa de vocês, oferecer as dificuldades de vocês para que o Sagrado Coração pudesse usar isso como ele bem entendesse e no fim tudo acabaria bem. Nós sabemos disso. Isso deve ser efetivamente realizado. Os pecados veniais devem ser diminuídos, os pecados mortais devem ser aniquilados e as pessoas devem cultivar uma vida com Jesus Cristo. E o que quer que aconteça, com a dificuldade que for, todas essas coisas já foram desde a eternidade planejadas por Deus, previstas por Deus e nos encontrarão unidos a Ele. E isso é o que importa. Trabalhem bem a vida de oração, de desapego de vocês, eu insisto muito nisso. Isso aqui é o principal. Não fiquem apegados em conhecer várias coisas, como é que as coisas estão, o tamanho das dificuldades que as coisas estão tendo, de conhecer exatamente todas as coisas ruins que estão acontecendo mundo afora, mas de cultivar uma vida com Deus. Isso aqui será suficiente para passar por qualquer dificuldade e tudo acabará bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.